Olá, primeiro ano. Bom dia, todos bem? Há quanto tempo, hein? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa primeira videoaula no módulo 5, nomeada como o estudo da célula 1. No livro ele aborda um conteúdo falando sobre o Mar Morto. E começa assim: por que o Mar Morto é morto? Então, pessoal, o Mar Morto, ele é um lago de água salgada, localizado no Oriente Médio, e é um ponto mais baixo da Terra. Ele fica a 417 metros abaixo do nível do mar. Fala-se que a quantidade de água que evapora é maior do que a que entra, e ele é considerado o corpo de água com maior concentração de sal no mundo, com cerca de 340 gramas por litro de água, 10 vezes mais que a concentração de sal em qualquer água de mar de qualquer região. A sua água é tão densa que é impossível se afundar dentro dela. A sua salinidade, ela impede a existência de qualquer forma de vida, porém, o sal que torna o Mar Morto inóspito é o mesmo que adicionamos ao nosso alimento. Se o sal não é tóxico, como explica a ausência de vida nesse Mar Morto, hein? Então, dá uma lidinha aí nesse conteúdo, que ele vai nos auxiliar para as nossas aulas, ok? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho da teoria celular. A citologia é o estudo da célula. Então, se caso alguém for fazer enfermagem ou biologia ou qualquer coisa voltada na área médica, vocês vão ter essa matéria que é específica para estudar as células, que se chama citologia. E fala-se que cientistas eles desenvolveram alguns microscópios bem no século XVII para o estudo dessas células. E os cientistas eles perceberam que os organismos vivos examinados eram formados por pequenas unidades, que em vegetais se assemelham a pequenas caixinhas. Essa figura aqui, ó, é de célula vegetal, já essa é de célula animal. E só por causa dessa expressão de que as células vegetais pareciam umas caixinhas, eles denominaram essas caixinhas de células ou células. E com o avanço das técnicas de microscopia, ficou claro que a maioria ou todos os seres vivos, eles são formados por essas pequenas unidades, o que constitui a base da teoria celular. A teoria celular ela se baseia em três princípios. A primeira, a maioria dos seres vivos é formado por células, consideradas as unidades morfológicas dos seres vivos. 2. As células também são as unidades funcionais dos seres vivos, pois nelas ocorrem as atividades essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. E 3. A reprodução celular garante a continuidade da vida. Então, a teoria celular se baseia nesses três princípios. No século XVII, teve o desenvolvimento das lentes de vidro. E a partir disso, esse holandês aqui, ó, esse cara, ele construiu um microscópio. Era um microscópio muito simples, mas que permitiram a ele descrever os componentes do sangue e do esperma humano. E mais para frente, o inglês Robert, ele contribuiu também na construção de microscópios mais sofisticados, mais desenvolvidos, e permitiu a observação e descrição de estruturas de musgo, de planta e cascas de árvore. Aqui tem uma ilustração do primeiro microscópio. Esse microscópio foi criado por esse cara, pelo Anton. E a partir da visualização desse microscópio ele começou a desenhar o que ele via
né? Então aqui é um outro desenho que ele viu e foi uma observação de uma microscopia de um material coletado da boca de um outro homem. E graças à construção dos microscópios, eles viram que estudos com os seres vivos, eles conseguiram analisar que as estruturas e a forma das células, elas se repetiam. E lançaram a ideia de que todos os seres vivos são formados por células. E com essa hipótese, eles conseguiram construir a teoria celular. Então aqui a gente tem um outro microscópio. Esse já é um microscópio naquela época mais moderno. Foi construído em 1635, entre 1635 a 1703, pelo Robert. E ele é um microscópio de um olho só e totalmente diferente dos microscópios de hoje em dia, né? Esse aqui é um desenho de células feito pelo Robert através dessa visualização desse microscópio. Pessoal, essas aí são lâminas feitas lá no laboratório onde eu faço mestrado, em Urutaí, no IF, e elas são lâminas de tecidos, de órgãos de girino. Aí tem baço, tem fígado, tem coração, rins, e eu trouxe para vocês lá do laboratório. A gente faz experimentos com os girinos, colocam eles expostos a algum poluente em determinado período e depois a gente faz a eutanásia e vê o que aconteceu com esses tecidos, o que aconteceu com o corpinho desse indivíduo que vai ser estudado. E eu vou levar essas lâminas aqui para quando voltar às aulas a gente tentar analisar elas e ver o quão é legal mexer com microscopia. Então, voltando à aula, os tipos de células. Uma característica importante dos seres vivos é a sua enorme diversidade relacionada à sua adaptação a diferentes ambientes. Isso se reflete não apenas em sua forma, mas também em seus tamanhos. Uma bactéria e um elefante. Vamos colocar esses dois indivíduos como exemplo. Uma bactéria e um elefante. Eles conseguem realizar as mesmas tarefas básicas de manutenção de vida. E eles possuem células. E essas células que fazem essas atividades, essas tarefas que fazem com que eles consigam sobreviver. Então, aqui eu coloquei uma figura que também tem no livro e a gente consegue ver variações de tamanhos de seres vivos. Vamos começar com essa árvore, a sequoia. É uma árvore da Califórnia e que pode chegar até 100 metros de altura. E quanto ela, quanto as baleias azul, quanto os seres humanos, beija-flores, que estão representando todos os tipos de animais, e aqui todas as árvores, e também os ovos de sapo, a gente consegue visualizar eles em olho nu. Já com microscopia óptica, a gente já consegue ver a maioria das bactérias, os cloroplastos, algumas células animais e vegetais. Quando a gente pensa em olho nu, a gente consegue visualizar de 100 metros de altura até a 1 milímetro. Já com microscopia óptica, a gente consegue analisar entre 1 milímetro até a quase 100 nanomilímetros. Então, pensando em microscopia óptica, a gente consegue analisar a maioria das bactérias, consegue ver cloroplastos, células animais, vegetais. E com microscopia eletrônica, a gente já consegue ver alguns vírus, que são bastante pequenos, proteínas, então estruturas de proteínas, estrutura de lipídio, moléculas menores. Então, pessoal, aqui a gente consegue, com olho nu, com a microscopia óptica e microscopia eletrônica, visualizar diferentes camadas, diferentes indivíduos. E o átomo, que a gente não consegue nem com microscopia eletrônica, né?
Então, pessoal, a gente já sabe que as células que formam os seres vivos, elas possuem formato e funções diferentes, além de tamanhos muito pequenos e semelhantes. Um exemplo é as células de uma bactéria, que tem uma dimensão parecida com as células do formato de um elefante. Aqui eu coloquei alguns tipos de células conhecidas, são as hemácias, células do sangue, células epiteliais, células vegetais, óvulo e espermatozoides, que são células masculinas, geradas de órgãos masculinos, e células geradas de órgãos femininos, que são os óvulos. Temos os neurônios, que estão no nosso sistema nervoso, os leucócitos e também as amebas. O fato das células serem pequenas é explicado pela necessidade delas terem uma superfície relativa de contato ideal. A superfície celular é a porta de entrada e saída de substâncias necessárias para que as células se mantenham vivas. Por elas é onde que entram os nutrientes, o oxigênio, a água, onde também saem as excretas, resíduos e gás carbônico. E por isso ela deve ter um tamanho mínimo para que as trocas elas sejam efetuadas. Já pensando em organização celular, existem dois tipos: as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, elas compreendem as bactérias e as cianobactérias. Já as eucariontes, elas envolvem células animais, vegetais, algas, protozoários e fungos. Então aqui a gente já consegue ver uma diferença, né? E compreender o que abrange, o que envolve cada uma delas. Então, evolutivamente, as células procariontes, elas são as mais antigas que as eucariontes. Porém, elas são mais simples e todas as suas atividades, elas ocorrem em um único compartimento celular, o citoplasma. Já as eucariontes, elas são mais recentes evolutivamente e elas possuem maior complexidade, já que são subdivididas internamente e em vários compartimentos. As células procariontes, elas são células bastante simples, elas são delimitadas, ou seja, separadas por meio externo, possuem uma membrana plasmática muito fina, uma camada de caráter hidrofóbico que envolve um só compartimento, que é o citoplasma. O material genético, que é o DNA, ele não possui qualquer isolamento, ele fica em contato diretamente com o restante do material celular no citoplasma, ele não possui organelas internas, apenas estruturas feitas de proteína e RNA. Possui o ribossomo, responsável pela produção de proteína, a parede celular não celulósica, formada por peptidioglicanos, que pode ou não estar revertida por uma cápsula gelatinosa protetora. Existe também uma estrutura chamada mesossoma. Ela possui a função de abrigar a respiração celular e ancorar o material genético. Podem ainda apresentar estrutura de locomoção, que é o flagelo. Aqui tem um desenho dela, com algumas estruturas onde ela se organiza, ok? Já a célula eucarionte são células complexas, elas têm seu interior dividido em vários compartimentos e é provável que tenha surgido a partir das células procariontes. Mas há uma hipótese de Robertson. Ele propõe que a célula eucarionte primitiva tenha sofrido uma série de evaginações, que são projeções para fora, de sua membrana plasmática, levando ao aparecimento de organelas internas, como o sistema de retículo e a carioteca. Então, vamos tentar entender um pouquinho a célula. E a gente colocou como modelo a célula eucarionte. Ela apresenta uma série de compartimentos internos, denominado como organelas,
e elas não são somente divisões morfológicas, mas muito importante. Elas separam as atividades que acontecem dentro da célula, como por exemplo a digestão, a produção de substâncias e a obtenção de energia. Primeiro ano, então é o seguinte, eu já tinha planejado esse conteúdo para passar para vocês desde antes da paralisação, estava organizado para eu dar até aqui para vocês, e o outro conteúdo a gente iria fazer com um trabalhinho. Na verdade, iria ser 2 trabalhos, dividido em 2 grupos. Um grupo que iria ficar com a célula animal e outro grupo que iria ficar com a célula vegetal. E esses grupos, eles iriam fazer um trabalho lúdico, que é montar com um biscuit uma célula animal e uma célula vegetal. E a partir disso, iria trazer esse material para mim, para eu analisar. Eu queria ver todas as estruturas, mas infelizmente, como está todo mundo em casa e está proibido de ir em escolas, enfim. Por isso que a gente está dando essa aula online. Aí a gente vai deixar para uma outra próxima, para um outro conteúdo, tá? E a gente vai ficar só com esse trabalho escrito, individual, no qual eu vou querer ele dividido em 2 partes. A gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas da célula eucarionte, né? No qual a gente parou nessa parte aqui, que é a página 176 do livro. E eu vou querer um resumo. Eu vou querer que vocês façam esse trabalhinho. Não precisa procurar da internet, façam mesmo. Tudo que tem no livro está apto para vocês aprenderem, para vocês fazerem. Então, no início eu quero que vocês falem sobre a membrana plasmática. Aí vocês vão falar do que ela é constituída, sobre o transporte de difusão e osmose, transporte ativo e passivo, e também eu quero que fale sobre a endocitose e a exocitose. E na segunda parte é sobre o citoplasma e o citoesqueleto, é um trechinho bem pequeno que tem no livro. Ele fala dos citríolos, dos cílios e dos flagelos. Eu quero que vocês entregam para mim a escrita do trabalho, que vai ser digitado. Então não tem como fazer entrega manual, então vai ter que ser digitado esse trabalho. Eu quero um trabalho com capa. Na capa, o que vocês vão colocar na capa? Trabalho de biologia. Qual é o conteúdo, o tema? Células, né? Células 1, que é o estudo da célula 1. Aí o que vocês vão colocar lá embaixo? O nome de cada pessoa. Vai colocar também o nome do professor, pode fazer um cabeçalho do colégio e na outra página começa o conteúdo. Esse trabalho é meio que um resumo do que o livro está falando aqui. Se quiserem acrescentar figuras, vocês podem acrescentar. E deixa eu ver o que mais. Tá, o trabalho começa da página 176 e vai até a página 186, que é o início dos exercícios. E falando em exercícios, a gente vai ter exercícios da página 486 a 494. Esses exercícios vocês vão tirar foto para mim e vai mandar no privado para eu ver que vocês fizeram. Eles vão ser corrigidos no dia 7. Então, eu quero que entregam para mim até o dia 6, todo mundo, para eu dar o visto aqui que todo mundo fez. E o trabalho também nessa mesma data, mas vão enviar no meu e-mail. Tudo bonitinho, com vocês colocando a identificação, que foram vocês que fizeram, porque senão não tem como eu colocar a nota aqui depois, ok? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Lembrando que os exercícios é para me enviar no WhatsApp, no meu privado, ok? Obrigadão, abraço.